Começando nosso primeiro podcast direct. Por que direct? Porque vai ser direct do trono de Deus para tua vida. Essa piada foi boa, né? Com muita alegria hoje, nós estamos aqui recebendo o pastor Williams, lá de Bauru, da Igreja Rasgando Céus. Está aqui conosco, aceitou o convite de primeira, né? Que alegria, pastor, receber o pastor. De verdade, meu coração está muito feliz pelo convite aceito e eu tenho certeza que vai ser uma manhã aqui abençoada, a gente junto. Vai ser. Deus abençoe o carinho, Deus abençoe toda a equipe. É uma honra estar aqui. Que alegria. Podemos falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tamo junto. Esse podcast nasceu no nosso coração há um tempo atrás com um propósito de fazer um conteúdo relevante para pastores e líderes, para poder, às vezes, te ajudar a virar a chave, para enxergar alguma coisa que de repente ainda você não está vendo no seu ministério e você provar de um avivamento, você provar de algo especial que eu creio que Deus tem para a sua igreja, para a sua cidade, no nome de Jesus. E sem demora a gente tá aqui juntos e eu preparei umas perguntas aqui boas para fazer pro pastor Williams. E vamos lá. Quem que é o pastor Williams? Né? Fala aí um pouquinho pra gente quem que é o pastor Williams, quantos anos, natural da onde? Que legal. Queria agradecer a todos vocês, é uma alegria estarmos aqui juntos nessa bateria de perguntas que o pastor preparou. Vai ser um tempo incrível que vamos passar. Meu nome é William Silva, sou casado, tenho 2 filhos, um de 19 anos, um de 10 anos, sou casado há 22 anos, 45 anos de idade, 40 anos dentro de uma igreja, filho de pastor, mãe pastor, irmão pastor. Eu louvo a Deus por uma família sacerdotal que Deus confiou a nós e é muito bom fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Nasci em Osasco, com 5 anos saímos da cidade e fomos para Bauru, São Paulo, onde meu pai deu um start, o início, em 1987, na sala da nossa casa. Meu pai iniciou a Igreja O Brasil para Cristo, com 5 pessoas. Ele, minha mãe, meu irmão, a minha irmã, e eu estava ali também presente. Foi tão interessante que em uma tarde ele disse assim: olha, todo mundo corre lá, vai tomar um banho e hoje nós vamos iniciar a igreja. E vai ser às 7 horas que nós vamos para a igreja adorar o Senhor. E isso era mais ou menos umas 15 horas, um domingo. E nós fomos tomar banho e ele disse assim: ó, coloquem todos a melhor roupa, que hoje o culto vai ser muito bom. E até então, alguns anos na cidade, a gente não sabia, né? Não estávamos congregando em nenhuma igreja. E ele nos reuniu ali na sala. E foi tão interessante que ele pegou a mesinha da minha mãe, colocou, fez os filhos sentarem. E ele disse uma palavra em abril de 1987. Hoje está iniciando aqui a Igreja O Brasil para Cristo, de Bauru. Eu quero agradecer a todos os irmãos presentes, só estava a nossa família. E o mais legal disso é que ele falou: olha, eu vou pregar, mas antes eu queria dar oportunidade aos irmãos. Então ele chamou minha mãe, chamou a minha, o meu irmão. E quando ele terminou o culto, depois da pregação, ele disse: olha, até domingo, hein, no próximo culto. É tão interessante que essas 5 pessoas perduraram 1 ano e meio fazendo culto todos os domingos, para depois chegar mais 1, mais 2, mais 3. Aí a história, Deus foi dando sequência desde 1987. Olha só que legal, história linda, muito bacana. Legal, muito legal. Então, bem dizer, o pastor nasceu em berço evangélico, né? Assim, Rafa, eu não tenho lembranças assim, né, da parte secular. Toda a lembrança que eu tenho como infância é indo à escola dominical, aprendendo, lendo a Bíblia. Um pai muito rígido na criação, da leitura, a devoção, né? Eu me lembro que tudo que ele falava, a frase dele da vida, ele dizia assim: ó, você está alegre, ore. Está triste, ore. Vai estudar, ore. Vai comer, ore. Então a palavra do meu pai em criação era o tempo todo: ore. E
hoje, 40 anos depois, é o que a gente carrega dentro de nós, a oração. A gente entende que há poder na oração e ela vale muito nos seus efeitos. Olha que legal. Tem coisa que a gente aprende de criança e carrega pro resto da vida, né? É uma marca, é um selo, né? O que é mais importante em uma carta? Quando se você colocar uma carta no correio, ela só vai chegar se ela tiver um selo. Nós precisamos entender aquilo que tem selado as nossas vidas, aquilo que realmente faz aquilo fechar para levar, para ser entregue a alguma coisa. Né? Uma certa vez eu li uma frase, eu não me lembro o autor, ele dizia assim, evangelize, se necessário for, use palavras. Esta é uma grande verdade, a nossa vida precisa ser um grande testemunho, é o selo do Espírito Santo. Então, se nós temos o selo, se nós temos essa ação, se nós temos esse mover, por que não usar a fé? A fé é consequência daquilo que está dentro de nós. Isso é forte, né, pastor? Eu lembrei até uma frase do Billy Graham que ele fala, né, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, as nossas atitudes, elas falam muito, né, para as pessoas que nos assistem, né, que nos enxerga cada dia aí na rua, no trabalho, dentro de casa, né? Pastor, deixa eu perguntar uma coisa. E como que foi o chamado? A gente estava conversando em off a primeira vez. O pastor tinha uma banda, né? Como o chamado começou ali, primeiramente como músico, ou já tinha um chamado pastoral? Como que era? A gente crescendo, né, Rafa, nesse berço cristão, aprendendo com o pai e com a mãe, a nossa vida sempre foi fazer o reino, a vontade do Senhor. Meu pai sempre nos ensinou a ser abençoador, a nunca se apegar em dinheiro, nunca se apegar em fama. Depois eu fiz a teologia, estudei 10 anos, eu percebi que um dos grandes aprendizados que Satanás trabalha é chamado de trilogia satânica, onde todo ser humano deseja, que é fama, prazer e poder. São 3 raízes que trabalha dentro da alma. E o ser humano, ele deseja ter os seguidores, né? Ter de certa forma a fama. O poder é ter alguém para você mandar, ter alguém para você administrar. E quando você pega fama, poder e o prazer, o que é prazer? Prazer, as pessoas, elas precisam ter, mas muitos não sabem usar. O prazer, ele é muito conotado ao pecado. Só para resumir, pastor, o que é pecado? Ultrapassar o proibido. Para você, não tem muito o que explicar sobre o pecado. Fez aquilo que é proibido, você já está em pecado. E a gente crescendo, vendo tudo isso, eu percebi que já havia um lado ministerial acontecendo. Alguma coisa estava movendo no coração. Então, com 7 anos de idade, eu tive a primeira visão dentro de casa de ver anjos andando, de chamar o pai, a mãe, e ver anjos andando, e aquilo de fato dá um desespero. Eu estou vendo uma pessoa. Isso com quantos anos? 7 anos de idade. 7 anos. E eu chamei meu pai e minha mãe, vocês não estão vendo ele aqui passando? Não, minha mãe, não estou vendo nada, vai dormir, você está cansado. Não, ele aqui, ó, está passando. Depois, com a maturidade, né, meu pai e minha mãe foi entendendo também o que significava aquilo. Então foi anjos. Com 12 anos, eu não gosto de falar muito, mas estava na igreja com 12 anos de idade orando, e um certo momento do culto eu fui retirado dali e andei no céu. Algo assim que aconteceu espiritual, que eu comecei a andar, não vi uma pessoa, vi que tinha um homem de branco do lado, e andando no céu comecei a ver algumas casas. Ele abriu uma porta e falou: William, você vai morar aqui, ó, aqui é sua casa, você vai morar aqui. E quando nós andamos talvez uns 30 passos, ele abriu uma porta, tinha um avô, o meu avô paterno estava lá. Naquele dia ele havia falecido, e meu pai, nós não tínhamos recursos, né? Meu pai é de Caruaru, do Pernambuco, a gente morando em Bauru não tinha recurso para pegar um avião. Década de 80 era um luxo muito alto andar de avião, e meu pai não pôde ver. Então ali eu vi meu avô naquele dia do velório, ele no céu. Aí o homem de branco até me perguntou algo, e até bom que você reflita nisso. Olha que o homem de branco me perguntou: Williams, você quer voltar ou você quer ficar? E de cima eu olhei, eu me via na igreja, a igreja, o culto acontecendo, e eu me via de joelho na primeira cadeira. E olhando aquilo, eu falei assim: eu quero voltar.
deu uma saudade do meu pai, da minha mãe. Ele falou, volta porque a obra é grande, então volte, mas você vai morar ali. E quando eu voltei, eu apareci na igreja, olhei para todo mundo, a minha fala, ela ficou... as palavras não vinham. Eu fui muito devagar, voltando, e conversei com meu pai, com a minha mãe, e é tão interessante que se eu falasse, Rafa, eu quero ficar aqui, o que ia sair no jornal no outro dia? Filho de pastor morre infartado de joelhos na hora do culto. Morre criança de 12 anos dentro da igreja. E hoje eu entendo quando umas pessoas, ela tem uma experiência tão profunda com Deus, que às vezes o Senhor a chama. Então, todas as pessoas assim que a gente ora e declara cura, primeiro nós temos que entender o propósito do Senhor no coração daquela pessoa, se o Senhor não a chamou para o encontro, e ela optou, eu quero me encontrar com Deus. E nesses 12 anos, o ministério foi crescendo, sempre crescendo. Menininho aí na escola dominical, fui arteiro demais, me colocava para fora da sala, tia. Hoje é uma senhora que eu prezo muito a vida dela, respeito muito, a irmã Shirley, minha professora da escola dominical. Com 21 anos, aí fui me tornando as escalas da igreja, diácono, presbítero, e depois para a área musical, há 15 anos atrás, a gente criou um ministério de louvor chamado Rasgando Céus. O pastor toca? Toco violão, bateria, um pouquinho de contrabaixo. Mas o violão eu gosto. E toco do avesso, canhoteiro, vou lá e é muito bom. E nesse crescimento, o Ministério Rasgando Céus, então, começou a tomar uma forma em 2005. Ele começou a tomar uma forma, aí em 2008 a gente gravou o primeiro CD, chamado Rasgando Céus. E em 2008 fui separado para ser consagrado a pastor, né, pela Igreja Brasil para Cristo. Que legal. E relutei bastante, Rafa. Eu achava que não era capaz, que ainda era um menino. Com quantos anos isso o pastor tinha na época? 2008, 33 anos. 33. E eu relutei muito ali para ser pastor. Eu sou filho de pastor, eu vi a responsabilidade de um pastor. Meu pai é muito ético. Meu pai disse uma frase que eu nunca me esqueci: o dia que você pregar algo fora da Bíblia, eu te dou um tapa na sua cara. Olha só. Então foi uma palavra bem leve que ele deu, bem tranquila. Incentivo. E eu tô fugindo desse tapa na cara até hoje. E ele é assim, meu pai é um homem muito duro em palavras, mas muito ético, honesto, um cara 53 anos de casado, beija minha mãe na boca, os dois sentam no sofá, um fica passando o pé no outro embaixo, assim. Primeiro café que a minha mãe faz, serve primeiro o meu pai, aí meu pai manda beijos, os dois saem abraçados. É algo assim lindo de se ver. E com essa ética, pela atitude dele, a gente tem um respeito muito grande pela bênção. Meu pai é um divisor de águas, um homem de fé. Ontem eu dizia aqui na igreja que a gente veio de uma família rica, depois nós perdemos tudo, e meu pai arrumou um emprego em Bauru para cavar túmulo de cemitério. E ele levava os dois filhos, eu e meu irmão, para ajudá-lo, e muitas vezes ele abria a marmita e ele, na hora de dar a comida, ele falava assim: não, eu não estou com fome, come vocês. Hoje, sendo pai, você entende. Ele dava a marmita dele, cavando túmulo de cemitério na enxada, sabe, fazendo buraco na enxada. E eu e meu irmão comendo a marmita, não entendendo. Para nós era uma alegria estar ali, brincando com a terra. Então essas marcas, esses selos na vida a gente carrega. E a gente aprende a ser humilde, ser simples, ser abençoador. Um coração que realmente possa entender que ovelhas... o ser humano, ele tem muitas qualidades boas. São pessoas que... Deus tem um plano na vida de cada um. Legal. E quando o pastor recebeu esse chamado para ir, né, ser consagrado a ser pastor, como que foi depois de ser consagrado, e como que seguiu o ministério? O pastor assumiu uma igreja, o pastor foi se auxiliar a princípio? Sim. Meu pai é o fundador da igreja, né? E eu fui criado para ser o vice dele. Então, tudo denotava. Tenho meu irmão mais velho,
mas tudo vinha denotado a ser o vice dele, da superintendência. E esse trabalho que nós começamos a fazer na cidade de Bauru foi tomando proporção. Então a igreja cresceu, o Brasil para Cristo cresceu, chegou a um ponto de ter 6 templos, a igreja crescendo muito, templos próprios, sabe? Uma igreja bacana, bom ministério de música. Depois Deus agregou pastores, boas palavras, homens de Deus, amigos mesmo. Você vê que aquelas pessoas que Deus envia, que vêm para somar na sua vida. Uhum. Isso aconteceu em 2008, e meu pai falou, olha, eu vou seguir um certo ponto do ministério e depois você vai assumir. Então ele foi me treinando. Mas assim, quando você não é pastor direto, você tem vontade de pintar a igreja de azul. Aí você vai lá, pai, posso pintar a igreja de azul? Não. Então aí você não pinta a igreja de azul. Ô pai, posso colocar um tapete novo na entrada da igreja? Não. Então não vai ter tapete azul. E isso eu fui criando essa obediência a ele, sempre respeitoso, né, fazendo. E a cabeça veio com um pouco mais de modernidade, né? Hoje já veio uma outra geração. E a cabeça começou a funcionar. Eu comecei a ser aquecido por obra social. Talvez o meu ministério denota a obra social. Eu gosto de ver alguém sendo abençoado, gosto de entregar uma cesta básica, gosto de poder ajudar. Rafa, com muito carinho. Tem pessoas que não querem. Então não é um ajudar para que a pessoa ela deite e dorme em cima de uma cesta básica na vida. Não. Mas eu gosto de ajudar aqueles que querem, porque tem pessoas que, eu vou usar o português claro do meu jeitão, são forgado demais. Acho que tem... Meu Deus do céu. Tem uns cabras aí que, olha, vou falar para você, é forgado. Não é esse tipo de ajuda, é um tipo de ajuda de você mostrar para a pessoa uma diferença de vida. É uma forma de dar um up, dar uma alavancada, de abrir uma possibilidade de falar de Cristo, né? Se você pegar o original de uma palavra chamada esperança, a esperança divide em 3 pilares: perspectiva, confiança e expectativa. Então, tem a esperança no Senhor, confiança, perspectiva e expectativa. Então você começa confiando em, e você tem uma expectativa que aquilo vai acontecer. Então uma das palavras mais lindas que há na Bíblia, depois da fé, do amor, é a esperança. E a esperança, todo cristão tem que ter, todo ser humano precisa ter. Você tem que ter esperança com o teu casamento, esperança com a tua família, esperança com os amigos. Sabe, ter relacionamento é tudo. Se você ler os grandes livros de Silvio Santos, Samuel Klein, os grandes líderes brasileiros, todos eles falarão que relacionamento foi tudo para eles. E esse relacionamento em família, essa obediência, eu percebi então que eu comecei a fazer obra social e atendemos 3.000 crianças em Bauru. E, pastor, em off nós estávamos conversando, o pastor comentou daquele trabalho com crianças que nasceu na casa do pastor. Isso era Brasil para Cristo ou já era Rasgando os Céus? Brasil para Cristo. E conta pra gente aí, que essa história é demais, gente. Vocês vão ouvir isso aí, vocês vão se inspirar demais. A gente morava um pouco distante da cidade, era o último bairro da cidade. Então a gente era 12,5 km para chegar aonde o meu pai era pastor e eu era líder do Ministério de Louvor. Em casa a gente percebeu que precisava naquele bairro evangelizar. E a gente chamou algumas crianças para vir na nossa casa. Então a gente fez um cachorro-quente, um sorteiozinho, mas vinha pouquinha criança, e quem vinha um sábado faltava no outro, aparecia no terceiro. Era todo sábado? Todo sábado, das 2 às 4. Era só para criança? Só para criança. O intuito era depois convidar pai, mãe, ou não? O foco era a criança mesmo? Na verdade a gente focou nas crianças, levar a palavra para as crianças, e a gente começou então a trazer crianças, mas não crescia. Ia 6 crianças, iam lá 6, 7 crianças, comia o lanche, pegava a sacolinha surpresa e ia embora. Aí eu sentei um dia, pedi a Deus: Senhor, nos dá uma estratégia. E eu estava recém-casado, rapaz. Você sabe que recém-casado está começando, é uma luta que só Jeová. Olha, R$1 é $1 milhão quando você tem no bolso.
E a gente conversou, pagando ainda as coisas do casamento, né? Aquela lua de mel que vai acabando o mel e vai virando realidade da vida. Nossa, é da hora demais. Ó. Primeiro ano de casado, acho que é o melhor. Aí na hora que a gente criou uma estratégia, eu falei, amor, sonhei com um bug. Falei, bug? Falei, bug. Vamos procurar na internet, vamos atrás, vamos comprar um buguinho. Compramos um bug. Eu vou fazer uma propaganda aqui, mas não tem nada a ver, é o Fapinha. Descobri um bug lá, um Fapinha seminovo. Aí eu falei, pelo menos tem roda e o volante, o resto a gente dá um jeito. Aí comprei parcelado em 30 vezes com um rapaz. Coloquei um bug e eu, irmão da igreja, que hoje é presbítero, o Gilson, a gente desmontou inteiro, pintamos, ficou lindo o buguinho. Aí eu parei na igreja, na porta de casa, coloquei uma faixa assim. Próxima aula, sábado, dia tal. Após a aula, nós vamos andar de bug. Só andarão de bug as crianças que participarem da aula. Fizemos ali 30 lanches. Pastor, de verdade, veio em média umas 85 crianças. Meu Deus. Olha, pensa num bug que salvou a alma. E é tão engraçado que hoje eu tenho membros na igreja casados que são frutos do bug. Que era criança na época do bug. Assim, eu fiz um casamento de um deles recentemente, eles estão na igreja, são cristãos, uma parte deles assim tem relacionamento até hoje, que homens que já se casaram, e o bug salvou assim almas. Então aí começou a encher e a gente dando lanche, aquilo começou a prosperar. Até o inimigo foi lá e quebrou o bug. Aí deu uma caída de novo no negócio. Aí oramos a Deus e consertamos. Ó, pensa num buguinho que ganhou alma para Jesus. Aquele buguinho vai ser salvo. O buguinho do Senhor. Mas você vê que ideia criativa, né? Que coisa vinda do céu mesmo. Que às vezes o que falta é usar a criatividade. Eu vi uma frase do Mário Rui Boto, que ele fala que criatividade é fazer o que ninguém faz com aquilo que você tem. Às vezes as pessoas elas querem ser criativas, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. E o pastor foi lá com a condição que tinha no momento, fez de tudo, comprou um bug, usou a criatividade e ali o negócio fluiu, né? Fluiu e foi bênção. E olha, deu fruto. Você sabe que eu vejo assim, cada ser humano, uma das músicas que marca a minha vida, cada 10 mensagens que eu prego na igreja, eu canto ela, assim, eu fico até repetitivo nela. Mas quando eu entendo aquela música, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí você vai analisando essa canção, aí chega no refrão, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ótimo. Eu estou com essa caneca aqui. Quanto custa uma caneca dessa? Talvez R$30, R$20. Ótimo. Então, ela tem um preço. Logicamente, está escrito aqui, viver, pá, caneca muito parará, da hora demais. Aí você olha uma caneca dessa, custa R$20, R$30. Ótimo, aí você paga o preço dela. Tá. Aí essa caneca está aqui, a pessoa às vezes não dá tanto valor. Deixa ela aqui de qualquer jeito. Mas digamos que alguém entra aqui e fala assim, eu estava atrás dessa caneca, vocês acharam? Essa caneca é a última caneca que a princesa Diana usou. Na hora que ela bateu o carro e morreu lá com o Dodge Fayette, realmente era essa caneca que estava no carro com ela. Essa caneca, ninguém vai colocar a mão e levar de qualquer jeito. Ela sai do preço para o valor. Ou seja, ela, se colocar essa mesma caneca, que até então vale R$20, R$30, e se falar que foi a última caneca que a princesa Diana usou, talvez ela valeria aqui milhões de dólares em um leilão. Essa é a diferença do preço e do valor. Nós fomos comprados por um valor de sangue. Então, a vida do ser humano não tem preço, ela tem valor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos entender o valor que cada um tem.
sabe? Eu aprendi na vida, ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem um dom. Dom na palavra hebraica significa presente. Cada um tem um presente de Deus, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, pastor, aquele pastor tem 500 ovelhas, o outro tem 600. Eu conheço um pastor que tem 10 mil e conheço um pastor que tem 10. O que isso muda aos olhos de Deus? Nada. Nada. Todos são ovelhas. Eu digo uma frase assim, placa de igreja é tão importante que ela fica para o lado de fora, no sol e na chuva. Né? Tão importante que é a placa da igreja. Então, se nós não amarmos realmente pessoas e as pessoas não se amarem, o que Jesus disse, os 2 mandamentos principais, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tá bom, fidelidade a Ele. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se olhar no espelho e ver um valor na sua vida, um valor que Deus te deu, não preço. Preço, ele acaba, ele tem prazo de validade. Valor. Um dom que o Senhor te escolheu. Rafa, a gente tem que sair pela manhã andando nas ruas e colocar uma frase dentro de nós. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Depois que eu estudei a palavra imagem, imagem no hebraico significa figura representativa. A palavra imagem, quando somos imagem e semelhança do Senhor, no grego significa xerox. Quem somos nós? Olha, até arrepia, é da hora esse negócio. Quem somos nós? Xerox do Senhor Jesus. Tudo que há nos céus, você é um xerox, uma cópia real aqui na terra. É da hora. Isso é forte demais. Doido, né? Dá vontade de dar uns glória aqui. É forte demais. Olha o enxolinho de água, cara. É forte Deus demais. Deus é incrível, Rafa. E quando a gente começa a entender isso, muita coisa começa a mudar na nossa vida, porque às vezes a gente se enxerga baseado nas experiências passadas. Só que a Bíblia diz, né? Assim como você se vê, assim você é. Então, muitas vezes a gente se vê de que prisma? Da maneira que o mundo nos tratou, com aquilo que foi forjado na nossa mente, né? E quando a gente começa a entender isso, tudo começa a mudar, né? Rafa, é tão interessante a Bíblia em Mateus, quando fala assim, sim, sim, não, não. Passando disto é procedência maligna. Por que não está escrito sim ou não? Aí você observa assim, por que o texto, por que o autor escreveu sim, sim, não, não? Passando disso é procedência maligna. Aí você analisa, por que custava escrever sim ou não? Passando disso a procedência maligna. Existe uma raiz desse texto, em grego, que significa sim, sim. Tem coisas que estão no coração e não saiu da mente. Então é sim, sim, não, não. Tem coisas que saiu da mente e ainda está no coração. Então, para você ser uma pessoa limpa em vida, você tem que se limpar de mente e de coração. Tem coisas para você crescer, tem que vir no coração e na mente. Tem um livro, eu li mais ou menos na década de 90, Errou a Porta do Céu por 40 centímetros. É o nome do livro. Errou a Porta do Céu por 40 centímetros. Lembra o autor? Não lembro. A gente boa. O cara é da hora demais. Rapaz, por que ele colocou, errou a porta do céu por 40 centímetros? Todo ser humano tem uma distância do coração ao cérebro de 40 centímetros. Puxa, todos. Vida, que legal. Você vai pegar um anão, você vai pegar um cara de 2 metros de altura, eu 1,71 m, o que está na média, você vai pegar esses caras, todo ser humano tem uma distância do coração ao cérebro de 40 centímetros. Então você precisa se aliviar. Você precisa entender que a sua mente é do Senhor. A mente mente. Nós somos propensos, segundo a ciência, de 71% do nosso cérebro mentir. Ser enganoso, ser inferior, ser menor. Todo ser humano, de fato, tem uma inferioridade dentro dele. Acho que até como um mecanismo de defesa, né? Muitas vezes, né? Essa questão da mentira, né? Você é pressionado,
você inventa uma mentira para não sofrer a consequência daquilo que de repente você não está fazendo. Isso no trabalho, isso é na igreja, isso é em muitas áreas. É interessante como que a gente tem que lutar contra isso mesmo, né? E você sabe, Rafa, outra pesquisa científica também, o ser humano mente 30 vezes por dia sem perceber. Olha que coisa. Isso é triste, né? Efésios está dizendo ali, pelo que deixai a mentira e falar a verdade. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que deixa alcança misericórdia e prospera. Então as pessoas às vezes param em mentiras. Pastor, dá um exemplo de uma das 30 mentiras por dia. Eu tô aqui dando risada já pensando. Por exemplo, a esposa está do lado, a esposa está te olhando no marido, ela te fala que eu não tô, o telefone está tocando. Não tô. Você está do lado dele. É uma mentira. Aí alguém toca a sua campainha, você olha, fala que eu não vou atender. Eu não estou. Está. São mentiras leves. Sabe? Você vai tomando um banho, aí o meu filho de 10 anos toma banho comigo. Ele vai lá, só que ele é gordinho, eu sempre me lasco com ele, porque ele pega a água toda. Aí quando eu vou tomar um banho com ele, ele fala assim para mim, pai, entra, a água tá bem quentinha. Eu só gosto de tomar banho quente. A água tá bem quentinha, às vezes tá gelado. Eu falo, olha, você tá mentindo, hein? Você tem mais 29, isso é pecado. Aí ele, não, pai, tô brincando. Não, você tá substituindo a mentira pelo tô brincando. É um amigo meu que fala assim, né? Depois que inventaram a palavra desculpa, começou a morrer menos pessoas, né? Começou, desculpa, morreu menos. E ele, às vezes, uma mentirinha de leve vai alimentando. Se nós não cortarmos raízes pecaminosas no início, Rafa, nós vamos viver transtornos no futuro. Se nós não cortarmos raízes maldosas, por que eu fiz uma pesquisa recentemente sobre felicidade? 93% das pessoas dizem que não estão felizes. É muita gente. 7% diz eu estou feliz. Por que 93% não são felizes? Plantação errada. Você quer alegria? Um cachorro quente em uma praça, o andar, sabe? Você dá um glória, vir na igreja, abraçar o irmão, enxergar, tocar em alguém, falar. Isso é interessante, porque eu creio que muitos pastores e líderes vai nos assistir. E a gente consegue hoje em dia perceber que tem muitos pastores e líderes que, mesmo fazendo a obra de Deus, eles não conseguem ser felizes. E eu creio que muito é devido a isso, deixar de enxergar a felicidade em pequenos detalhes. Às vezes a pessoa baseia a sua alegria somente em resultados, e às vezes ele não tem o resultado que ele imagina, e ele se torna, às vezes, um ministro, um líder infeliz, mas esquece de olhar para coisas que dão certo, né? Uma vez eu lembro que eu estava conversando com um líder e falando sobre aquela passagem que Jesus falou, né? Onde você coloca, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E às vezes o trabalho daquele pastor não estava fluindo, por quê? Ele colocou os olhos só naquilo que dava errado. Mas tinha um monte de coisa dando certo. E ele automaticamente contaminava todo o ambiente por conta de colocar os olhos naquilo que ele via que dava errado. E ele deixava de ser feliz, de viver o melhor, por conta disso, de simplesmente colocar o olho no lugar errado. Você sabe, Rafa, todos os pastores, infelizmente, têm ego. É uma classe muito perigosa. Qual que é o maior desafio pastoral? Você vencer você mesmo. Você olhar para a sua vida e falar, eu sou como aquela irmã que pegou o copinho no final do culto do chão. Eu sou como aquela menina, ontem eu cheguei aqui na tua igreja, vi as meninas com a placa, seja bem-vindo, que legal te receber aqui, e a outra com o aferidor, com o álcool, todas expressando o sorriso. Quem já andou de avião sabe. Você acha que todas as aeromoças são felizes? Não. Ela não está bem, está com uma unha encravada, talvez teve uma perca de um familiar na semana, mas você entra no avião, ela, bom dia. Por dentro ela vai ter vontade de morrer, mas ela tá, bom dia, seja bem-vindo. A bordo é uma alegria a companhia te receber. O que essas aeromoças me ensinam?
que ninguém tem culpa dos nossos problemas. Uhum. Então, um dos grandes pontos de um bom relacionamento é você não culpar alguém por uma semente da sua plantação. Toda semente, todas, tem uma árvore dentro. Todas. Você está comendo uma laranja, tem 3 sementes ali, ela é uma árvore. Cabe a você plantar e tornar ela uma árvore. Cabe a ela você alimentar. Eu até separei uma palavra aqui, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui Paulo está ensinando 2 segredos para a igreja de Coríntios. Primeiro, firme. Segundo, constante. O que o texto está me ensinando aqui? Ter é fácil. Faz um congresso aí, traz um pessoal famoso e tal, você vai ver uma galera na tua igreja, um movimento, o pastor vai embora a 1 milhão. Uau, foi da hora demais o culto, a igreja lotou. Tá, qual é o desafio do pastor? Quinta-feira que vem manter o mesmo padrão de culto. Entende? Então, a vida não é uma festa, a vida é manter a festa. É todos os dias você ter uma festa e um café, a festa em relacionamento, a festa em uma amizade, a festa com o filho, a festa com, de repente, um bate-papo com um mendigo. Por que não? Sentar, ouvir e aprender, sentar com ele numa calçada, sabe? Eu aprendi, nós ganhamos graças a Deus, um pai de santo para Jesus, e ele me ensinou que quando uma pessoa endemoniada percebe que você nunca viu uma pessoa endemoniada sentada dentro de uma igreja. Ou ela fica de joelho, ou ela deita, ou ela cai para o chão, mas sentada você não vê. No mundo espiritual maligno, quando uma pessoa recebe um espírito maligno e ela senta, ela está dizendo que aquele território pertence às trevas. Por isso que grandes partes de moradores de rua, pessoas que perderam tudo, hoje têm uma vida miserável na rua, pessoas perturbadas, elas geralmente estão sentadas. Elas estão denotando, até me arrepia, que aquele território é dela. Então você, como um cristão, você vê um mendigo sentado, sente do lado. Esse território não é de Satanás, esse território é do Senhor Jesus. Glória a Deus, forte. Nossa, isso. é da hora demais. Forte. Aí você tem que sentar ali e falar, não, esse território é do Senhor Jesus. Não tem malignidade aqui. Onde Jesus está é só coisa do Senhor, coisa boa. Vamos lá, ó, se daqui a pouquinho o pessoal que está assistindo aí, se quiser deixar alguma pergunta para o pastor Willis, a gente vai ler daqui a pouquinho, tá? Então, vai de leve. Deixa aí, se tem alguma curiosidade. Pastor, e como nasceu a Rasgando os Céus? Rasgando os Céus nasceu em 2014. Em 2013, eu estava pregando na igreja, preguei sobre José, no Egito. E na hora que eu acabei de pregar, olhei para o meu pai, olhei para a igreja, eu senti um corte do cordão umbilical. Só que eu fui criado para ficar na igreja. E uma coisa que nós não podemos ter é aquela síndrome de Lúcifer, quando ele olha no céu o próprio Deus e fala, eu quero ser Deus. Isso é uma síndrome muito perigosa na vida, em qualquer área, não só cristã. As pessoas querem ser o que o outro. Não, a Bíblia ensina em Gênesis 12 o Lesh Lechá em hebraico. Lesh Lechá, quando fala o próprio Abrão até então, em Gênesis 17, que ele passa a ser Abraão, mas o Abrão de Gênesis 12, ele não foi numa igreja aceitar Jesus. Deu um Lesh Lechá no céu na cabeça dele e falou assim, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Lesh Lechá é o salta-te, se lança, vai para o novo. Então ele era filho de Terá, o pai dele era escultor. Então ele não sabia de nada, ele não ia na igreja adorar o nome de Jesus até então. E Deus escolheu ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Ô Abrão, vaza daqui, vai embora, vai fazer o que eu te mandei. E ele foi. Em 2013, eu olhei para meu pai, para minha mãe, nós somos uma família muito apegada, até hoje. E eu cheguei em casa, conversei com a esposa, falei, amor, eu acredito que o nosso vínculo com a igreja está acabando. Falei, impossível. O contato que você tem com seu pai, relacionamento familiar, a igreja nasceu na sala de uma casa, é impossível. E eu comecei a ver algumas coisas boas.
Então eu sentei com o meu pai e disse assim, pai, eu estou querendo fazer isso, querendo fazer. Ele falou, não é o tempo. Eu sentia que era o tempo. E eu fui alimentando uma conversa de 1 ano. E eu fiz uma oração a Deus. Senhor, eu vou pedir um favor, que o Senhor confirme no coração. Eu não vou sair da igreja sem uma confirmação do Senhor. Até então o CD estava em alta. Rapaz, tinha lançado em Bauru em 2008, na Gran Expo, tinha 10 mil pessoas. Lançamos o CD em 2009, gravou o DVD, sabe, 2010 já começou a viajar, comecei a viajar para tudo, e a coisa indo de uma, eu falei, nossa, que estranho. E o CD então a milhão. Aí Deus falou uma coisa comigo assim, o que você quer? Cantar ou pastorear? Escolhe. Onde você vai seguir? Quer seguir viajando com o CD? É por aqui. Quer ser um pastor? Vai por aqui. Eu falei, eu gosto de almas, eu quero pastorear. Foi quando eu desvinculei do ministério de louvor, Rasgando os Céus, e fui tirando o pé. Mas a banda continuou? Não continuou. E o pessoal junto ali na igreja, não saímos mais, eu senti que eu queria ficar. Em 2013 aconteceu isso, em 2014, fevereiro de 2014, eu fui para Goiânia, até lançar o CD e, né, falar um pouco do trabalho. Meu pai tinha escrevido um livro, fui lá lançar em Goiânia e tinha um rapaz muito simples, um ambiente chamado Pocket Show, ele tocando um violão, ele estava cantando uma música chamada Efraim. Ele pegou um violão, começou a cantar, eu vim a pé assim, sentei, sozinho na igreja. Aí ele estava cantando, tento esquecer aquelas lembranças antigas, zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui. Rapaz, que ele foi entrando dentro de mim, eu baixei assim, comecei a chorar. Aí a palavra, aí o refrão é, me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Efraim foi uma honra para José, do filho de José. Significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E eu sabia o que significava Efraim. Aí eu estava aflito, estava numa igreja que interiormente eu estava aflito. Não pelo carinho de família, jamais. Mas Deus começou a me desligar. Em 2014, na hora que ele me viu, ele parou de tocar, pôs o violão e falou, filho, fica de pé, dentro desse pocket. Fiquei em pé, ele falou assim, você é um pastor, né? Falei, sou. Você está longe da sua casa, né? Era 800 quilômetros. Falei, tô. O rei mandou te chamar. Vai. Você precisa ir. Rapaz, ele é um homem negro, muito de Deus, a gente tem amizade até hoje. Eu dei um abraço nele tão forte, as nossas lágrimas se encontraram. E a gente se abraçou muito forte, beijamos o rosto assim, foi aquele abraço. Aí eu entrei no stand, minha mulher sentada com o neném no colo, o pequeno. Eu disse para ela assim, ó, o rei mandou chamar. Amor, nós vamos seguir. Andei 800 quilômetros planejando, pensando. Eu tinha um carro já de uns 10 anos de uso. E ela falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, vender o carro. Nós vamos ficar de a pé, nós vamos alugar um salão. Eu vou avisar o meu pai, nós vamos seguir o ministério que Deus confiou. Conversei com o meu pai voltei de Goiânia, entrei em casa, falei, pai, aconteceu algo assim, 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 eu estou indo. Qual foi a reação dele, não? Pior que o tapa na cara se eu pregar errado. Ele deu um tapa na mesa. Ele falou, filho, eu não te abençoo. Você faz o que você quiser da tua vida. Eu não te abençoo. Ele falou, pega e pode sair daqui de casa. Eu falei, pai, não quero conversar. Acho que ele não imaginava, né? Rapaz, ele assim, a reação do meu pai foi muito dolorida ministerialmente. E eu falava assim, pai, é de Deus, pai. Ele falou, Deus não falou comigo. Deus falou com você, Deus não falou comigo. E eu preguei uma vida inteira, né? Eu prego há 30 anos. Não seja rebelde, seja amoroso, cuide de pessoas. Aí no outro dia ele me ligou. Vem aqui em casa. Entrei na casa dele. Ele falou, Deus veio falar comigo essa noite. Eu sonhei que tinha uma grande plantação de alface. Muita alface. E era toda minha, eu que plantei. Aí Deus mandou pegar um caixote
e colocaram uns pés de alface dentro. Olha, arrepia. E Deus mandou te entregar os seus pés de alface para você plantar. Ele falou, estenda a sua mão. Estendi minha mão. Meu pai simulou um caixote na mão, falou, eu te abençoo. Pode ir, filho. Você hoje está se desligando do ministério. Eu falei, vai doer muito para mim, para sua mãe, mas vai embora, porque agora Deus me mostrou. Nesse período, Deus já estava mostrando para o pastor o que ele esperava do pastor como ministério, como fazer, estratégia, direcionamento. Isso já estava dentro do pastor? Ou isso nasceu após o desligamento? Para mim ser sincero, nada tinha no coração, só a vontade de seguir. Então eu entendo como era difícil também você ser um pastor de frente. Então eu não podia mais perguntar para alguém se eu podia pintar a igreja de azul. Eu teria que pintar a igreja de azul. Então quando você se torna um pastor, as suas responsabilidades, seu compromisso aumenta. É um preço. Ser pastor não é uma... Não falaria que é uma palavra que é de graça. Tem um preço muito alto. Preço de testemunho, preço de comunhão, preço de exemplo, preço de ética, preço para você manter um altar vivo, para você não ser um cara repetitivo. Né? Se você às vezes prega, agora eu já sei que o pastor vai erguer o pé, agora o pastor desce do púlpito, agora ele vai cantar um hino tal. E quanto custa isso para você não ser um cara repetitivo e ser usado por Deus todos os cultos, ser diferente? Eu começou a me pesar, em vez de eu me alegrar, começou a me pesar. Meu Deus, que a responsabilidade vai ser muito grande. E quando o pastor começou, qual que foi a primeira direção? A primeira direção que eu saí de lá, a minha mãe escreveu uma folha, ela pegou um papel, escreveu com a mão dela, e ela escreveu Josué 1:9. E eu entendo que a palavra esforça-te no hebraico é você lançar a mão sobre você mesmo, sobre as suas costas, e você se empurrar. Eu não te esforço, é esforça-te. É palavra pessoal, não é a palavra coletiva. Então você tem que se esforçar. O tempo todo orando a Deus. Deus falando, vai filho, vai, não tenha medo, vai. Minha mãe me deu essa palavra e falou, filho, eu e teu pai te abençoam. Eu disse assim, eu não quero só a bênção de vocês. Eu quero a bênção da Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja que eu conheço a diretoria. Eu falei, eu quero conversar com o presidente. Aí nós pegamos o carro, fomos a São Paulo, foi o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Ele é o presidente da Brasil para Cristo. Rapaz, contei toda a história para ele, o caixote. Ele me disse, Williams, você é homem. Você não está saindo de uma igreja, largando o ministério. Você veio avisar. Ele falou, vem aqui me dar um abraço. Aí ele me deu um abraço, vai na benção. E a primeira reunião da Rasgando os Céus tinha quantas pessoas? Aí iniciamos, né? Isso aconteceu em fevereiro de 2014. Em junho de 2014, eu me desliguei da Brasil para Cristo. Em agosto de 2014, 1º de agosto, inaugurou a igreja. Foi uma igreja pequenininha, simples. Aí não tinha som, não tinha cadeira, não tinha nada. E eu vendi o meu carro e ainda estava de a pé. Ali tinha um irmão, meu pai emprestou 100 cadeiras da igreja da sede, né? Falou, vou te prestar 100 cadeiras. E o irmão fechou um buffet na época e emprestou mais 100 cadeiras. Então tinha 200 cadeiras. E todo mundo que entrava ali, que ajudou na reforma, a gente fez bem bonitinho, mas muito simples. E todos que entravam ali falavam uma coisa assim, esse lugar é pequeno. A palavra que eu ouvia. Primeira reunião teve 200 pessoas? Inaugurou num sábado. Teve 200 pessoas. Aí eu falei, e ficou gente para fora. Nossa, então, mas... umas 300 pessoas foi no culto. E isso, o pastor fez um trabalho de evangelismo antes? Eu não fiz nada. Só avisou a igreja, avisou o pessoal, liguei para os amigos. Aí colocou lá a placa da igreja, a gente ficou lá 2 meses mexendo no salão, não avisei ninguém. E chamamos aí uns amigos. Né, rede social na época? Não tinha. 2014. Não é o que é hoje. Se eu não me engano, era o Orkut ainda. Né? O Orkut tá lá, morre, né? Tá em coma no hospital, mas não morre, tá lá nos aparelhos. E tinha um Orkut, então não tinha hoje a visualização de hoje. E eu imaginei, sabe o que é? Parentes, amigos, inaugurou a igreja, encheu. Inauguração, pessoal curioso veio e encheu a igreja. É isso. Aí na quinta foi o próximo culto.
Na quinta, veio 200 pessoas de novo. Falei, que estranho, hoje é quinta. Porque a igreja é nova. Aí no domingo, veio uns 250 pessoas de novo. Falei, nossa, não cabe mais de gente. E o departamento infantil tinha 7 crianças, que eram os nossos filhos. Aí eu chamei um pessoal, falei, gente, a igreja começou, tá vindo gente. Aí, quem tá comigo aí? Você. Aí peguei um lá, você vai ser líder dos obreiros. Você vai assumir os jovens, uma planchetinha na mão, você assumiu os jovens, você é líder de jovens a partir de agora. E você? É líder das crianças. Não, pastor, eu odeio criança. Olha, se tem um negócio que eu não suporto na minha vida é criança. Você é líder das crianças. Líder das crianças, você não suporta as crianças, vai assumir as crianças. Rapaz, essa liderança está comigo até hoje. Há 7 anos. Nisto, Rafa, contando um pouco mais da história da igreja, ela tinha um salão na esquina e tinha um salão vago atrás. Em novembro de 2014, 3 meses depois, eu já aluguei o salão do fundo. E a igreja passou de 200 lugares para 392 lugares. A gente adaptou como igreja. Não era um lugar bonito, cheio de viga em cima. A sua igreja aqui é uma igreja linda, uma igreja, né, que você vê que tem uma cara de igreja. A nossa, no começo, era muito feio. Parecia uma oficina mecânica atualizada, sabe? É um negócio esquisito. E depois foi se adaptando, 392, depois domingo de manhã enchia, domingo à noite enchia. Falei, nossa, a igreja deve estar com 600 membros já, em 3 meses. Aí nós quebramos a parede, ampliamos. Aí em maio de 2015, menos de um ano, tinha um salão na mesma rua, em uma esquina, um desafio muito grande que a gente teve. Nós alugamos um salão para 800 lugares. Aí reconstruímos tudo de novo. Bem dizer, o dobro de capacidade. O dobro. Tudo de novo. Igreja, construindo, cadeira, tudo, som. E quando foi para esse desafio, não tinha recurso suficiente para suprir a mudança? Ou tinha? Como que foi? Foi um passo na fé? Rafa, fé é igual casamento. Ou você marca o casamento e casa, porque se você esperar os melhores ventos, melhores fases, melhores finanças para você casar, nunca você vai se casar. Então, a fé é algo assim. Até eu vou falar uma frase que eu escrevi na terceira igreja, quando ela começou a crescer mais. Me cobra essa frase que eu vou falar na hora certa. Então, vou anotar aqui. Lógico. Nessa segunda igreja, ela começou então a ter 800 lugares. Inauguramos, lotou de novo. Passou de 1.000 pessoas. Porque inaugurou de novo. Aí ela começou a crescer, tomar forma. Eu comecei a alugar, depois da reforma, salões do lado. Então, Isso em quanto tempo que a igreja passou de 1.000 pessoas? Em um ano. Em um ano passou de 1.000 fundação. pessoas. Um ano. Aí em 2016 a gente comprou mais 200 cadeiras, a igreja passou a ter 1.000 lugares. Aí nesses 1.000 lugares a igreja começou a encher de uma forma que nós começamos a ter outros cultos, até ter 3 cultos aos domingos. Às 10 da manhã, às 16h30 e o outro, 10, 18 e 20 horas. 10, 18 e 20 horas. Começou a ter 3 cultos. Logicamente que ela não enchia, mas tinha público nos 3 cultos e foi ampliando. Aí eu comecei a alugar salões do lado. Alugamos 7 imóveis. Um era uma quadra poliesportiva, o outro era estacionamento. Aí fizemos um buffet da igreja para as pessoas mais humildes, ter uma festa para os filhos dos membros. Alugamos o outro salão, fizemos outra quadra de esporte, começamos a vir para a social, chamado RC Social. Aí em 2018, a igreja estava com umas 2.000 pessoas, foi quando nós decidimos ampliar de novo. Estava tomando um banho em um sábado em casa, e Deus me levou para um lugar que era Fiat, em Bauru, né, numa avenida chamada Rodrigues Alves, quem conhece. É onde está hoje. Aí Deus falou comigo um sábado à tarde, 2 horas da tarde, acabei um banho, pega teu carro. A empresa saiu de lá ontem. Mas desse claramente assim. Peguei o carro, dei uma volta no quarteirão, aí tinha um porteiro, falei, esse prédio está vazio? Tá. O que aconteceu? Não, eles saíram daqui ontem e vai alugar isso aqui? Não, ninguém sabe. Tem o contato? Nós não temos. Aí eu estendi as mãos. Senhor, em nome de Jesus, a igreja Rasgando os Céus será aqui.
eu declaro recursos, declaro pessoas, declaro vidas, declaro que o Senhor vai ser glorificado neste lugar. Aí eu virei para o porteiro, que até então foi funcionário da igreja, né, continuou trabalhando. Eu virei para ele e disse assim, ó, rapaz, você não acredita. A igreja Rasgando os Céus vai ser aqui. Ele falou, mas aqui vai ser uma igreja? Vai ser aqui. A igreja vai ser aqui. Quando vai mudar? Não sei. Eu vou vir atrás do aluguel primeiro, ver quanto que o dono quer, mas a igreja vai ser aqui. Fui para casa, busquei minha esposa, voltei com ela. Falei, o senhor não deixa a gente entrar? Falei, não deixa. Aí mostrei para minha mulher, falei, amor, a igreja vai ser aqui. E ela, não, bora. Aí fui para casa, orei, passei um final de semana daquela ansiedade gospel, né? É boa. Aí na segunda-feira eu fui atrás dos donos, conversei com eles, um aluguel que era muito fora da nossa realidade. O dinheiro do caixa que nós tínhamos, até então na igreja, o primeiro aluguel era 7 mil a mais que o dinheiro do caixa que nós tínhamos. Mas toda a reforma daquele templo que a igreja não usou 1 metro de fio. 1 metro de fio não aproveitou do que tinha. E a reforma foi por conta da igreja ou... Igreja, 100%. Igreja, o povo, a doação, aí foi uma loucura. Uma coisa mais emocionante da minha vida. Aí a gente inaugurou a igreja, fechamos o contrato em outubro de 2018, dia 10 de fevereiro de 2019, a gente inaugurou a igreja nessa avenida. Aí ela passou a ter 3.126 lugares. Depois vem em 2020, nessa nova fase da igreja online, essa adaptação. Até então a gente, de repente, era muito atrasado, não tinha nem vontade de transmitir os cultos, mas fomos forçados a, em uma semana, adaptar e trazer a tecnologia para a igreja. E assim, essa é uma história que somente o nome do Senhor seja glorificado. É inexplicável, o amor de Deus, e Deus foi pondo pessoas do lado, sabe? Eu vejo que um pastor sozinho não é ninguém. E Deus foi trazendo meninos, meninas, homens de Deus, pastores, que são amigos, pessoas que a gente se amam de fato, sabe? Um dá vida pelo outro. Deus colocou pessoas também com a mesma visão de crescer, de amar pessoas. E eu sempre falo, da porta para dentro não tem classe social, é só amor. Então, classe social lá fora, cada um denota o que é. E a gente consegue ter uns cultos que as pessoas não olham a roupa do outro, não vê o penteado do outro. Aqui o pastor vai comer pizza com aquele cara que o dízimo dele é o mais legalzinho. Não, o dízimo de um ou de outro é a mesma proporção diante do Senhor. Então a gente ama as pessoas independente de classe social. E como que o pastor vê igreja? Como o pastor enxerga igreja? Qual que é a essência do pastor ver igreja? Olha, eu enxergo de tal forma. A igreja, ela só é alguma coisa quando ela faz fora da igreja. Igreja, você pode usar 2 termos. Uma simplicidade apenas de você ter uma reunião de culto, ou você ter a igreja, como você disse, a relevante, que muda uma cidade. Então, são 2 opiniões que você carrega, os 2 são igreja. A palavra eclésia, com 2K, ela é denotada do quê? Os chamados para fora. Igreja não é uma prestação de culto. Igreja é um diferencial na sociedade que ela pertence. Se a igreja não está mudando um sistema, alguma coisa está errada. Se a igreja não é relevante dentro de um hospital, até permita dizer com muito carinho, respeitando a religião. Hoje, nós somos um dos maiores ajudadores do Centro Espírita de Bauru. Aí como que se explica isso? Uma igreja, um pastor, são meus amigos. Porque eu entendo que são vidas. Eu não estou pregando, eles entendem o nome de Jesus através da minha vida. Então hoje precisa de cobertores. A líder do Centro Espírita me liga, pastor, acabou nossos cobertores. Quantos vocês precisam? 50. Estou mandando entregar aí. Nós entregamos 70 cestas básicas para eles. Olha, entrega essas cestas básicas. Pastor, a gente ora, agradece a Deus. É vidas. Então não é placa de igreja, não é a religião. É a forma de você trabalhar. Nesse período, como eu gosto da ação social, entra o sertão. Que eu ia tocar nesse ponto agora, mas já pode ir para cima, pastor. O sertão começou em 2017. Em 2011, eu fui para Israel. E eu fiz a Londres, a Europa,
Egito e Israel. Europa, consumo, da hora demais, tem que ter dinheiro. Aí, meu Deus, até o lanche do Mac lá é diferente. É coisa de Deus, é lindo, a vontade de gastar, você vem embora devendo. Egito tem 20 milhões de habitantes, 80 milhões de habitantes, 20 milhões de pessoas moram no Cairo. Chove no Egito 15 minutos por ano. Cara, é uma loucura. Uma população, aquele povo sofrido em algumas áreas, aquela dor, você olha, meu Deus, fazer alguma coisa. E eu me lembro que a gente estava em cima do Monte Sinai. E no Monte Sinai a gente orando, passando a madrugada, orando. Começamos a descer. E alguém disse, a gente vai precisar descer. Infelizmente o terrorista dominando. Nós já somos alvos, nós temos que fugir daqui. Quando a gente saiu do Egito, alguém do terrorismo disse uma frase assim, ó: nós não temos medo de nada, só temos medo da igreja. O medo que nós temos é a igreja. Em 2011, eu entrei dentro de um ônibus, estava no Brasil para Cristo, começando, tudo normal. Deus falou assim comigo, assim, ó: cara, a maior arma de guerra, quem é de uma civilização? A igreja. Eu falei, cara, eu sou pastor, meu. Eu sou pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa frase, que a igreja tem uma potência, eu carrego ela desde 2011 dentro dela. Então eu entendi que a igreja pode mudar. Então, 2011 a gente faz umas obras sociais na cidade, a gente cuida de algumas entidades, até hoje mantém. Em 2016 levamos água para Mariana, a água quando caiu a barragem, 11 mil litros da água. Levamos, a igreja se envolveu, entrei na boleia de um caminhão com o motorista, vamos lá levar, entregamos água, e eu vi carros importados parando, e o cara, me dá uma garrafinha d'água, virou luxo uma garrafinha d'água. Aí em 2017 eu sentado, estava assistindo a reprise do Fantástico, e estava passando a cidade mais pobre do Brasil em 2009, e estava apresentando em 2017. Falou, essa cidade mais pobre do Brasil, saneamento básico, saúde. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, depois de um culto de domingo, faça alguma coisa por eles. Você não tem a igreja? Você não é um pastor da igreja? Aí eu lancei em junho, eu lancei na igreja. Irmãos, nós vamos para o sertão, nós precisamos levar uma carreta de alimentos, cavar um poço, construir uma casa. Os irmãos começaram a se envolver, em 3 meses fizemos a campanha e chegamos no sertão. E o que nós mais ouvíamos no sertão é aquelas pessoas dizendo assim, grande parte delas, Deus ouviu a nossa oração. Nossa, é muito lindo que Deus está fazendo lá através da igreja. Eu vi que a igreja construiu casas, né, poços. Em 3 anos, a gente construiu 10 casas de alvenaria. São 9 poços cavados, 2.854 kits de material escolar, com mochila, lápis, borracha, 2 cadernos de 10 matérias, caderno de desenho. Eu lembro ano passado que eu fui lá conhecer a Rasgando os Céus, e a recepção da igreja estava forrada de material de construção, e ainda foi bem no comecinho da pandemia, ela estava chegando. Ainda, eu lembro que a gente conversou, o pastor falou, e agora vamos ver o que vai acontecer com esse negócio aí de pandemia, né? Tava lá em São Paulo, primeiro caso ainda. O pastor falou assim, ó, nós assumimos um compromisso aqui, se eu não me engano, na época dava mais de 100 mil reais de material escolar. Material escolar. Eles sobem agora, por causa da pandemia, não houve aula, agora em novembro a gente sobe a equipe com 28. E assim, a amplitude nesses 3 anos começou a crescer muito. Agora a gente recebeu uma área de 5 mil metros quadrados. Em novembro desse ano começa o nosso centro social lá, dentro do sertão. E a Rafa só chega lá de caminhonete. Você não chega de carro convencional. E a igreja tem intenção de plantar a igreja lá no sertão? Ou já existe um trabalho assim? Não, implantar a igreja necessariamente não. Mas com o centro social, nós queremos levar os profissionais da igreja 4, 5, 6 vezes por ano.
treiná-los, sabe? Nós recebemos agora máquinas de costura, ganhamos um ônibus simples, 1981, a gente está reformando, vai ser um consultório dentário, odontológico e médico. Então está lá no fundo da igreja, a gente está reformando, ganhamos uma cadeira de odontologia. Então nós queremos melhorar a dentição daquelas pessoas, a saúde deles. Então alguns irmãos ajudam com as suas inteligências, a gente leva uma planta que a gente é rica em proteína, nós levamos daqui para plantar lá e eles comem como farinha, chama Ora Pronobis. Você leva essa planta e tem muita proteína, muita saúde, então eles raspam, comem essa planta. Então a gente vê muitas crianças doentes, né, com barriga d'água, muitas famílias assim, uma senhora de 30 anos, ela tem uma fisionomia de uma mulher de 60 anos, sabe? Uma mulher de 30 anos lá equivale a uma mulher aqui de 60 anos. Assim, não dá para imaginar que isso é aqui no Brasil, né? Pastor, eles andam 30 quilômetros, 15 quilômetros para beber um copo d'água, e muitas vezes não é potável. Nossa. Sabe? Mas uma coisa eu aprendo com tudo isso: eles não reclamam. Você não ouve murmuração. Você, ai, pastor, sabe o pica-pau? Ó vida, ó céus, ó. Não. E toda sexta que você entrega, eles estão sem nada em casa. Quando a gente chega, eles estão absolutamente sem comida nenhuma. E eles querem fazer a primeira refeição para nós. O primeiro café, tem lá um pacote de café, eles falam, chega para dentro. Isto é um dos maiores ensinamentos que a gente carrega na vida. E quem que está nos assistindo quiser colaborar com o Projeto do Sertão, como que ele pode colaborar, pastor? Olha, a gente faz o via Pix, né? Eu vou passar o CNPJ, e lá na hora dos centavos, só para o financeiro decifrar, tem que colocar o 02 no final. É o 07? 01? 01, estão me ajudando aqui. Então, se a pessoa for doar R$100, ela coloca R$100,01 centavo para identificar que é do Sertão. Todo o dinheiro é revertido para o Sertão, né? A gente está com um desafio grande agora em novembro de começar o centro social, de construir. Então a gente está indo, né? Quem está indo com a obra vai trabalhar de pedreiro lá, a gente vai parar e vai trabalhar muito, bater massa lá para erguer o centro social. Que legal. O CNPJ é 22 657 689 1000 contra 64. Vou repetir. 22 657 689 1000 contra 64. Sempre observando o valor, 0,01 centavos que a gente sabe que vai para o sertão. Legal. Pastor, o pastor tem algum trabalho com a liderança? Como que o pastor trabalha com a liderança da Rasgando Céus? A liderança é assim, eu aprendi algo depois, a igreja completou 7 anos, agora em agosto, a gente está em festa ainda, nesse mês completa 7 anos. A liderança eu trabalho de 1 a 1. Eles prestam conta, mas eu deixo eles trabalharem. Não tem uma reunião ou tem a reunião quando é necessário? Sempre uma pressão de contas 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. A gente tem talvez uma vez por ano, 2, todos. Então sempre trabalho 1 a 1. Hoje são 43 departamentos na igreja. São 43 ministérios. E a gente usa, de certa forma, o pastor, as profissões de cada um. Eu tenho um trabalho com mulheres de segunda-feira à noite chamado RC Artesanato. Uhum. Então, são uma sala, que é uma quadra lá da igreja no fundo. Elas têm as mesas, então uma é da aula de manicure, a outra de maquiagem, a outra de costura. Então, reúne ali 100 mulheres de segunda-feira. Que legal. Outro departamento é o pedal. Enquanto as mulheres estão na igreja, tem 30, 40 ciclistas que reúnem segunda-feira à noite e vão pedalar. Sempre são a segunda-feira à noite ou são dias distintos? Sempre a segunda-feira à noite. Os trabalhos que a gente pode, que são os RCs, isso. Eles são de segunda-feira à noite e... Não, cada um tem um dia. Ah, sim. Cada um tem um dia. Assim, são 43, eu vou falar de alguns, né? Não dá para falar de todos. Por exemplo, quarta-feira é o dia da intercessão. Essa semana eles foram no monte, então o Renan, que é um diácono da igreja, reúne ele e o Raman, que são os líderes, vão para o monte orar. Então, intercessão trabalha. Semanal.
semanal. Ao mesmo tempo, eles têm reunião de oração. Então, foram ao monte essa semana, mas tem oração e ensino de intercessão. Eu tenho um staff. O staff é uma parte que trabalha ali na igreja de organização. Eles reúnem antes do culto, faz um pré-culto, já se enchem, já toca violão, já ministram, já vão para o culto adorando. A gente evita conversação, a gente já inicia um vídeo no culto com 10 minutos antes, para a igreja, o pessoal não ficar conversando, não ficar respondendo no WhatsApp. Então ele entra na igreja, já começou o culto 10 minutos antes. Já tem um telão chamando ele para o início do culto. Tem um grupo... eu vi lá no dia que eu fui que tem uma sala de esporte também. Tem. É a quadra, né? Que é uma sala esportiva. Lá em cima tem a academia. Isso, em cima a academia. Que vai voltar agora. Academia que tem judô, jiu-jitsu, kickboxer. Que legal. Todos trabalhos voluntários e não é cobrado nada. Todos os trabalhos são voluntários. Quem realiza são os voluntários da igreja usando o talento que tem, aquilo que Deus deu para eles para ganhar almas para Jesus. Hoje eu tenho 13 funcionários na igreja, registrados, que trabalham lá, que precisam desse operacional. Mas a grande parte da liderança são voluntários. Então, a igreja, Rafa, ela precisa ser eclética. Então, hoje eu tenho um coral que canta toco, 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 Jesus, Jesus. Aí canta lá. Aí daqui um pouco sai eles, entra um grupo chamado RC Dance Live. Tem lá para os jovens. Então eu tenho um culto eclético. A gente montou esse ano um dos maiores desafios. São 143 músicos. A gente montou uma orquestra. Que legal. Então é uma orquestra que é um sonho, eu gosto muito disso. Então na Santa Ceia já entendeu? E no outro domingo tá cantando Hilson, entendeu? Então é uma igreja muito eclética, agrada assim. Eu tenho muitos membros acima de 70 anos, muitos membros. Né, eu falo as minhas tiazinhas do coração, aquelas senhorinhas que, meu Deus, a rodelinha do joelho é fogo puro. Beijo elas, abraço. E tem uma molecada de 10 anos, doida pela igreja, estão juntos também, sabe, já querem tocar. Então a igreja, na verdade, eu trabalho muito também com o DEC, Departamento de Cursos. Eu trouxe da Universidade da Família, o curso CRAU, Mulher Única. Isso me ajuda muito a pastorear. Nós não somos uma igreja em célula, né? As pessoas me perguntam muito se é uma igreja celular. Não é celular. A Rasgando Céus, ela tem a cara própria. Uma identidade dela. Uma identidade própria. Tem água aí, pastor? Pega água aqui pro pastor. O radiador tá vazando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa, chegou um monte de comentário aqui. Deixa eu ver. Mas manda pergunta difícil, Mel. Aquela que só escreve assim, ó. Só o Google responde. Oh, Jesus, tem misericórdia desse povo. Quem mandou alguma pergunta, manda de novo aí que tô até meio perdido aqui. Obrigado. Já calibrou ali, pastor. Vamos lá então, ó. Depois eu abro aqui de novo. Se tiver alguma pergunta, seleciona para mim, fazendo um favor, se aparecer algum para nós. Pode perguntar, fique à vontade. Qual que é o conselho que o pastor daria para aquele líder, aquele pastor, que é pastor de dezenas? A igreja dele tem lá 50, 30, 40, e que ele tem muita vontade de chegar nas centenas, dobrar. Sim. Baseado na experiência do pastor, aquilo que o pastor já viveu junto com o pai, sim, naquele início. O que o pastor falaria para esse pastor, para esse líder? Sempre trabalhe 1 a 1. Valorize 1 que o 2 vem. Valorize aquele 1 mais 1, o 3 vem. A igreja ela não pode ser um volume. Ela tem que ser algo que realmente está vendo o Espírito Santo, uma transformação. Por exemplo, quando a primeira igreja que nós abrimos era pertinho. O púlpito já era 30 centímetros dali. As pessoas estavam muito próximas. A voz ecoa muito. Hoje a igreja ela mede 57 por 57. Então quando você olha para a igreja, aquele povo está lá atrás, ele está a 50 metros de você de distância.
O meu medo da igreja grande, com a igreja, era distanciar dessas pessoas. Hoje, logicamente, eu não tenho mais o privilégio de estar com todos mais. É impossível. Mas o trabalho um a um é o mais importante. Às vezes as pessoas, elas querem ir para a centena, mas elas não cuidaram da dezena. Entende? A dezena está carente. Então, às vezes você perde a dezena, aí você acha que você entrou na centena, mas a dezena não foi cuidada. Aí você perde a dezena, a centena vai escoando, vai derretendo. Aí o outro quer os milhares, mas não cuidou da centena. Então a igreja, você precisa saber que o pastor tem um papel, e tem vários na sua volta que têm papéis. Nós estamos aqui falando, mas tem 5 pessoas por trás das câmeras aqui, para que isso aconteça. Então, o pastor que ele centraliza tudo nele é um grande perigo. Hoje eu vou falar no Café dos Pastores à tarde, só dar um spoiler aqui, 71% dos pastores hoje estão doentes. Então, cada 10 pastores, 7 estão doentes. Se você analisar esse número, é muito alto. Sabe por quê? Porque o pastor, às vezes, se coloca como dono da igreja. Ele não é. A igreja Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Você pode fazer o que você quiser. Você espera no Senhor e trate sempre um a um. Existem umas regras também para pastor. Cuidar das ovelhas todas iguais. Está disponível todos iguais. Não ter uma amizade especial com um, esquecer do outro. Principalmente em classe social. Ame o mais pobre e ame o mais rico igual, a mesma maneira. Para a salvação não tem diferença nenhuma. E um conselho para aquele pastor que já está na centena, ele tem ali 100, 200, 300, e ele sonha com uma igreja de milhares, porque aí já ela já começa a ter outro tipo de demanda, ela, né, é diferente um pouco. O que o pastor falaria, ou um conselho que o pastor daria? Hoje chegamos a praticamente 3 mil membros na igreja. Não muda. Você cuidando da dezena, da centena, não muda. Hoje você levanta pessoas com departamentos tendo a tua visão. Então hoje eu acredito nos líderes que estão abaixo de mim. Então o segredo seria replicar pessoas com o mesmo coração, visão, com a mesma visão, para cuidar da unidade. E eles fazem. Então, assim, é difícil até repetir tudo, mas eu tenho artesanato. Artesanato é uma estratégia. Querendo ou não, estou reunindo 100 mulheres numa igreja, recebendo a palavra de Deus. Tudo começa com oração na hora que começa e na hora que termina. E essa líder, ela ganha e cuida. Essa líder que faz o artesanato, ela... ganha alma. Isso, ela é responsável de ganhar essas pessoas. Sim, e de cuidar elas. É ligado nela. Acompanhar. A igreja tem um aplicativo. Então você vai lá no app, você vai baixar a Igreja Rasgando os Céus. Tem lá os 43 departamentos. Se você apertar no departamento, tem o número do líder. Então hoje, qual é o problema do pastor? Isso é muito sério que eu vou dizer. O pastor tem ciúmes se um obreiro pregar mais que ele. Ele fala, nossa, me ofuscou. Ele não entende que aquele obreiro está crescendo por fruto dele. Aí o cara vai dar um rebento na igreja. Que ontem eu estava aqui. Entende? Pregou um dos pastores nossos lá na cidade, na igreja nossa. Aí as pessoas mandaram mensagem: meu, que culto que foi hoje, que culto. Tá certo, cara. Então eles não dependem do pastor. Então eu tenho a liberdade, para mim é um alívio estar aqui e saber que a igreja ontem tudo funcionou não estando ali. Diz que o trabalho do líder é avaliado se ele é bom, se o trabalho funciona sem ele, né? John Maxwell disse uma frase assim: maior líder da terra, não existe sucesso sem sucessor. Se eu morrer, a igreja fechar, fui um mau líder. Então hoje eu confio. Eu tenho um pastor de jovens, tenho um pastor de casais, tenho um pastor de manutenção na igreja. Vai trocar uma lâmpada, ele vai mexer no ar-condicionado, pastor da manutenção, tem uma equipe, que ele é um pastor da igreja, que prega na igreja, né? E ele vai lá, pastor da manutenção. Eu tenho um pastor das crianças, tenho pastor de jovens, pastor que eles me ajudam a pastorear. Então, eles fazem a reunião,
acerta com eles, vai tendo uma visão. Uhum. Tem um grupo WhatsApp da liderança, passa uma palavra semanal, quinzenal, e eles vão trabalhando. Então, qual é a minha liderança com eles? Eles trabalham, às vezes presta contas. A gente senta, pastor, fiz isso, fiz aquilo. O que o senhor acha? Rapaz, vamos fazer um uniforme, vamos fazer um culto diferente. E eles vão se organizando entre eles. Vamos pintar o departamento infantil de novo, já tá mas tá novinho, mas vamos pintar, vamos mudar cor, vamos dar uma nova vida. Sempre uma novidade. A igreja adquiriu algo agora para setembro, vai mudando o altar. Cada 3 meses tem uma informação dentro da igreja. Bem legal isso que o pastor estava comentando em off com a gente, né? Que o pastor tem isso de mudar constantemente, de nunca cair na mesmice, para trazer sempre aquele ar de novidade, sempre trazer esse ânimo novo, né? Rafa, cientificamente, quando você sai da sua casa e vai para o trabalho, você precisa alterar o caminho pelo menos uma vez por semana. Senão aquilo te estafa, fica um caminho viciante. Então você não pode fazer o mesmo caminho. Sabe, o amor acaba? Lógico que acaba. Você que não planta cada dia no seu casamento uma sementinha nova, um docinho, um beijo, um abraço, o amor acaba, esfria. Então a mesma coisa é a igreja. Se você tem a igreja e não tem uma novidade, o pessoal chega a mesma coisa. Entretenimento. Hoje o mundo é visual. Tudo. Você percebe as grandes marcas, aqui tem uma avenida bonita, aqui embaixo, aqui, você vai olhando as lanchonetes, uma mais bonita que a outra com as suas logos. Eu não sei se o lanche é bom, mas a informação, o visual das lojas, ela te chama, elas são atraentes. Ela está dizendo, vem na minha. A outra fala, não, vem aqui na pizzaria. A outra está dizendo, vem aqui comer uma carne assada. Aí você vai olhando o visual. Como que uma igreja, você vê tantas informações num mundo, e uma igreja, ou o meio que você trabalha, você não tem uma novidade. Você olha para a igreja, faz anos que a igreja está com aquela cortina amarelada atrás, que se relar, cai o bandô para o chão. Como que pode você não trazer uma novidade, um louvor novo? Tem hora que até o louvor fica repetitivo. Sim. Nossa, eu não aguento mais, vai cantar de novo. Espírito, enche a minha vida. Tá bom, 25 anos cantando no mesmo culto. As coisas andaram. Então, hoje as roupas que o meu pai usava da calça boca de sino, hoje não usa mais. Hoje é umas calças diferentes, hoje o jeans está em moda. Sabe, eu vou ser sincero, eu sou o cara do terno. O dia que eu preguei de camisa, achei que eu estava em pecado. E eu comecei não, tem que pôr terno. Um dia, hoje eu tenho 3 ternos. 3. Eu peguei todos os meus ternos, dei para todo mundo, acabou. Hoje eu prego de sapatênis, calça jeans, uma camisa, a linguagem do povo. Não mudou nada a mensagem. Tem coisas que é religiosidade, não é Bíblia. Tem coisas que alguém no passado passou de geração para geração e a pessoa foi enferrujando. Ai, não pode, cara. Pode. Estuda sobre Jesus, lê os evangelhos. Pode mudar a embalagem, o que não pode mudar é a essência, né? Acabou. A embalagem tem que renovar sempre, né? Fica uma igreja religiosa, não fica uma igreja amorosa. Fica uma igreja centralizadora e não uma igreja abençoadora. Aí a pessoa tem prazer de ir na igreja. Por que as pessoas perdem prazer de ir na igreja? A última pesquisa agora do GKPN, uma igreja no Brasil está fora da igreja. Nós temos 43 milhões de cristãos dentro da igreja que vai domingo lá cantar o Senhor. 43 milhões estão fora da igreja. Nossa. Então nós temos hoje uma igreja desviada. Quem vai pagar esse preço? A culpa é de quem? O pastor que usou autoridade indevida, em vez de amar, julgou? Isso tem que refletir. É muito fácil usar poder na igreja. O pastor cair no pecado, tá fora do ministério. Sai daqui. Cara, por que você caiu? Você não estava bem? Como é que foi sua criação? O que teu pai te ensinou? Você é um órfão. Sabe? Você passou fome no passado. Você entende? A pessoa chora. Então, hoje, qual é o papel da igreja de fato? Trate almas, limpe almas. Sabe? Mostra para elas um novo caminho. Até me arrepia. Não é usar poder,
mas é usar o amor de Jesus naquelas pessoas. Você pode, realmente, um pouco de paciência, você salva uma alma. Isso é muito forte. Pastor, a gente já está caminhando para o final aqui e a gente tem um quadro que é o Divinamente Falando. Tá. O Divinamente Falando é o seguinte: qual foi um testemunho marcante no ministério do pastor, assim, falou, ó, isso aqui não tem como explicar. Sei que tem muitos nessa trajetória, mas um que o pastor falou, olha, é uma provisão que surgiu, um fato que aconteceu, que marcou demais. Foi o último templo, quando um prédio de 60 anos, totalmente deteriorado, com um valor no caixa, como eu disse, o valor do primeiro aluguel era mais do que tinha no caixa. Foi quando eu olhei para aquele prédio abandonado e escrevi a frase que eu falei lá atrás, agora eu vou falar ela. Fé, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então essa frase é a frase da minha vida. Eu cheguei até me arrepender quando assinei o contrato. Falei, o que eu fiz? E agora? Aí Deus entrou com a provisão. E hoje você olha para uma igreja que tem cara de igreja, mas era uma oficina de 60 anos trabalhando com um caminhão dentro, cheio de óleo sujo, um teto sujo, um lugar totalmente deteriorado, só foi usado, 60 anos tem o prédio. E hoje você olha e fala, meu Deus, que bonito, que lindo. E aluguel, nem é nosso. Fizemos um investimento no prédio de alguém, mas por amor a almas. Hoje você vai na igreja, tem um bom banheiro, tem um papel de qualidade, tem um sabonete líquido que realmente você passa, tem que enxaguar, porque ele demora para sair da sua mão. Então o próprio dízimo e oferta traz a manutenção para o povo e as obras sociais. Então devolve para o povo aquilo que vem. Muito legal, muito inspirador. Amém. E eu quero estar logo lá de novo. Em nome de Jesus. Se tivesse que deixar algumas indicações de livro aqui que inspirou o pastor, tem uns 3 livros aí de indicação? Eu vou falar os meus que eu gosto. Bom Dia, Espírito Santo, do Benny. Acho um livro que é um divisor, sabe? Os 21 Segredos de John Maxwell, sabe? E o livro que mais me inspira é o livro de Provérbios. Provérbios, os 31 capítulos. Esse livro, todo mundo, é o maior curso de liderança, de coach, de pai, de filho, de amigo que você tem que ler. Você tem que ler e estudar os 31 capítulos de Provérbios. Muito bom, muito bom. Pastor, deixa eu ver se tem alguma pergunta aí que deixaram pra gente já... Qual o maior desafio para o pastor conciliar família e igreja? Saber dividir o tempo. A gente gosta muito assim de ter o nosso tempo. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim, não adianta governar a igreja se você não governa bem a tua casa. Então hoje, meu maior ministério é minha família. Ouço muito minha mulher, vejo, às vezes eu vou muito acelerado na igreja, ela fala, olha, e às vezes até eu não vou num culto e diz, hoje nós não vamos no culto, eu vou levar você a comer uma pizza. Mas tem um culto. Não, mas hoje é minha família. O pastor tem um dia de descanso na semana? Tem? Como que... Não. Assim, alguém escreveu uma frase assim, né? Quem ama não trabalha. Então eu amo o que eu faço. Tem um negócio dentro de mim que eu falo assim, se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Ser pastor é o amor da minha vida, minha paixão. Eu amo pessoas, amo vidas, amo estar no altar, amo estar fora do altar. A gente também limpa a igreja, varre a igreja, limpa vidro, carrega a mesa, sabe? Não é um artista de palco. A gente trabalha muito no bastidor. E eu falo assim, você tem tempo? Não, depois que criaram o WhatsApp, você trabalha o dia inteiro. Todas as profissões, não só a pastoral. Acabou o sossego. Acabou. Todo mundo que tem um WhatsApp, seja qual for a profissão, trabalha o dia todo. Então, eu reservo alguns tempos com a minha família. Então, segunda-feira agora, a gente ficou junto um pouquinho de tarde,
comemos, demos uma volta, peguei na mão dela. Aí terça, um dia de bastante agenda, e vai temperando, né? Às vezes eu pego uma sexta-feira, hoje eu vou ficar aqui quietinho, desligo o celular. Se morrer alguém, seja o que Deus quiser. Senhor, se morrer, morre amanhã. Hoje eu não estou aqui online. Você tem que fazer esse ponderar. E uma coisa, Rafa, que a gente luta para manter uma vida simples. Então não mudou nada na nossa vida nesses 7 anos, nada. A gente teve uma igreja de 100 pessoas, é o mesmo pastor com 3.000 pessoas e talvez aí uns 3 a 4 mil online hoje. Mas isso não mudou nada na nossa vida. Simples, tem que amar, sabe, estar do lado. As pessoas sentir também amadas, né? Hoje elas têm que sentir, todo mundo gosta de ser amado, todo mundo gosta de um presente inesperado, todo mundo gosta. Eu trouxe um chaveirinho para você. Deus, que legal. Então é um cuidado, é um zelo. E pastor é aquele que realmente, João 10, precisa dar a vida pelas ovelhas. O pastor tem que sangrar. Tem pastores que querem só ver a ovelha sangrando, mas é o pastor que tem que sangrar pela vida das ovelhas. Muito bom. Pastor, dá vontade de... A gente imaginou que ia ficar um tempo aqui, a hora... Mas foi da hora, hein, meu? Foi muito bom. Foi muito... Vamos de novo. Se não tivesse... Vamos trocar a camisa e fazer parte 2. Se não tivesse agenda agora à tarde, nós estendia, mas nós vamos marcar mais vezes, com certeza. Foi muito bom, muito bom demais. Mesmo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Que Deus abençoe o pastor, a família do pastor e a Igreja Rasgando os Céus, que é uma referência na nossa região. E foi muito inspirador estar aqui nessa manhã. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo a você. Obrigado à igreja. Quero agradecer a minha família, né? A Fúvia, que é uma bênção na minha vida, meus filhos. Sou um paizão, assim, apaixonado. Amo demais a minha família. Amo, assim, a igreja. E como você, a gente se conheceu um ano para cá, praticamente. E a gente já tem amor por você, pela esposa, pela igreja. Né? Ontem eu vi o Juan, que está aqui com a gente. Vou ajudar a irmãzinha, vamos, né? É um coração abençoador. Então você entende o quanto é importante isso. E que Deus abençoe o Ministério Viver aqui em Matão, a vida de vocês. Uma igreja linda, sabe? Uma igreja que tem um calor espiritual muito grande. Eu falei isso para você ontem. Você é um pastor privilegiado. A gente vai pregar fora, passa alguns momentos. Rapaz, a igreja não vai. Você percebe que Deus não age. É verdade o que eu estou te dizendo. Você faz uma agenda, você vai pregar, parece que você está empurrando um navio sozinho. E nadando, sozinho, empurrando o navio. E você percebe a tua igreja, uma igreja de intimidade, uma igreja limpa, gostosa, o fogo caindo, pessoas sendo libertas, chorando. Rapaz do céu, você é maluco. Foi da hora demais ontem o culto aqui. Foi benção demais. Continue assim, Rafa. Alegria, viu? Ter pessoas como você também na nossa vida. Muito bom ter você aqui. E que se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, ativa o sininho e passa a acompanhar os trabalhos, que agora constantemente nós vamos estar postando aí conteúdo para você, líder, pastor, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.